Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! Uhul! Ê! Uhul! E para você já ter a melhor experiência com a gente, já clica na nossa carinha. Se você tá pelo celular, né, que a engrenagem vai aparecer aqui em cima, ou pelo computador, a engrenagem está aqui embaixo, e já seleciona a imagem de mais alta qualidade para você ver a gente assim, belo, bonito e tal. E hoje é dia da gente ler números 17, 18, 19 e 20. Então a gente vai fazer a nossa leitura e você vai ficar com a gente até o final, porque no final a gente faz a nossa análise, nosso parecer e dá mais clareza, né, para o entendimento da leitura, porque tem aqueles momentos, né, que você lê e não entende nada da Bíblia. E por isso que a gente está aqui para te ajudar. E vamos então de números 17. A vara de Arão floresce. O Senhor disse a Moisés: peça aos israelitas que tragam 12 varas, uma de cada líder das tribos. Escreva o nome de cada líder em sua vara. Na vara de Levi, escreva o nome de Arão, pois é preciso que haja uma vara para cada chefe das tribos. Deposite-as na tenda do encontro, em frente da arca das tábuas da aliança, onde eu me encontro com vocês. A vara daquele que eu escolher florescerá, e eu me livrarei dessa constante queixa dos israelitas contra vocês. Assim Moisés falou aos israelitas, e seus líderes deram-lhe 12 varas, uma de cada líder das tribos, e a vara de Arão estava entre elas. Moisés depositou as varas perante o Senhor na tenda que guarda as tábuas da aliança. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que a vara de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha brotado, produzindo botões e flores, além de amêndoas maduras. Então Moisés retirou todas as varas da presença do Senhor e as levou a todos os israelitas. Eles viram as varas e cada líder pegou a sua. O Senhor disse a Moisés: ponha de volta a vara de Arão em frente da arca das tábuas da aliança, para ser guardada como uma advertência para os rebeldes. Isso porá fim à queixa daqueles contra mim, para que não morram. Moisés fez conforme o Senhor lhe havia ordenado. Os israelitas disseram a Moisés: nós morreremos, estamos perdidos, estamos todos perdidos. Todo aquele que se aproximar do santuário do Senhor morrerá. Será que todos nós vamos morrer? Capítulo 18. O Senhor falou a seguir com Arão: você, seus filhos e a família do seu pai serão responsáveis pelas ofensas contra o tabernáculo. Você e seus filhos responderão pelas faltas cometidas no seu serviço como sacerdotes. Todas as pessoas da tribo de Levi, a tribo de seu pai, serão ajudantes no tabernáculo, mas só você e seus filhos podem ministrar perante a tenda que guarda as tábuas da aliança. Os levitas ficarão a seu serviço e a serviço de todo o tabernáculo, mas não poderão se aproximar dos utensílios do santuário, nem do altar, para que não morram, tanto eles como vocês. Eles se unirão a vocês no serviço do tabernáculo. Porém, nenhuma pessoa estranha poderá aproximar-se de vocês. Para que eu não fique irado outra vez contra o povo de Israel, vocês terão a responsabilidade de fazer o serviço do santuário e do altar. Eu mesmo separei os levitas no meio do povo de Israel como um presente para vocês, dedicando ao Senhor para fazer o serviço do tabernáculo. E você e seus filhos servirão como sacerdotes em tudo que se refere ao altar e o que fica para dentro da cortina. Pois o sacerdócio é o presente especial de serviço que dou a vocês, mas qualquer pessoa estranha que se aproximar morrerá. Então o Senhor deu mais instruções a Arão. Eu mesmo confiei a você o cuidado pelas contribuições trazidas a mim. Todas as ofertas sagradas que os israelitas me apresentarem pertencem a você e aos seus filhos para sempre. As ofertas mais sagradas e que não forem queimadas, isto é, as ofertas de cereais, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa que eu receber, serão separadas para você e seus filhos. Vocês a comerão como algo santo. Somente os homens poderão comê-las, e serão santas para vocês.
Também dou a vocês e a seus filhos e filhas para sempre as ofertas que são apresentadas a mim como gestos rituais. Toda pessoa da sua família que estiver cerimonialmente pura poderá comê-las. Os presentes que eu receber, isto é, o melhor azeite, o melhor vinho e o melhor das colheitas de cereais, eu dou a vocês. Os primeiros frutos da terra que trouxerem ao Senhor serão de vocês. Toda pessoa de sua família que estiver cerimonialmente pura poderá comê-los. Então, tudo que em Israel for consagrado será de vocês. E o primeiro filho de cada família oferecido ao Senhor e a primeira cria de cada animal serão de vocês. Mas vocês deverão resgatar todo filho mais velho, como também toda cria de animais impuros. Deve haver o pagamento do resgate quando tiverem 1 mês de idade. O preço do resgate estabelecido é de 70 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário. Mas a primeira cria de gado das ovelhas e das cabras não pode ser resgatada, pois será sacrificada ao Senhor. Você derramará o sangue de cada primeira cria sobre o altar e queimará a gordura como oferta de aroma agradável ao Senhor. A carne desses animais pertence a você, até mesmo o peito da oferta apresentada como gestos rituais e a coxa direita. Todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor são de vocês e dos seus filhos para sempre. É uma aliança permanente perante o Senhor para você e os seus descendentes. E o Senhor também disse a Arão: Você não terá propriedades nem herança na terra do povo de Israel, porque eu sou a propriedade e a herança de vocês. Todos os dízimos que eu recebo do povo de Israel dou aos levitas pelo serviço que fazem no tabernáculo. E de agora em diante o povo de Israel nunca mais se aproximará do tabernáculo. Caso contrário, levarão sobre si o seu pecado e morrerão. Apenas os levitas farão o trabalho do tabernáculo e serão responsáveis pelas ofensas que cometerem contra ele. Essa lei é para sempre, de geração em geração. Os levitas não receberão nenhuma propriedade entre os filhos de Israel, porque o dízimo que o povo de Israel apresenta como oferta especial eu dou como herança aos levitas, porque eu disse que eles não teriam propriedade alguma entre os israelitas. E o Senhor disse a Moisés: Fale o seguinte aos levitas: Quando receberem dos israelitas o dízimo que lhes dou como herança, vocês devem fazer uma oferta a mim com o dízimo dos dízimos. Essa oferta especial o Senhor considerará como se fosse o melhor da colheita e do vinho do tanque de prensar uvas. Por isso, os levitas devem apresentar uma oferta especial ao Senhor de todos os dízimos que receberem do povo de Israel. Darão essa oferta ao sacerdote Arão. Os levitas devem separar a melhor parte dos dízimos que receberem e dar ao Senhor. Ela é considerada a parte sagrada. Diga aos levitas: quando vocês oferecerem o melhor dos dízimos, isso será considerado o melhor da colheita e do vinho do tanque de prensar uvas. Vocês e suas famílias poderão comer dessa porção em qualquer lugar como pagamento pelo trabalho de vocês no tabernáculo. Vocês não serão culpados de ficar com os dízimos, se apresentarem a melhor parte ao Senhor. E não profanem as ofertas sagradas dos israelitas, para que não morram. Números 19. A água da purificação. Disse também o Senhor a Moisés e a Arão: Esta é uma exigência da lei que o Senhor ordenou. Mande os israelitas trazerem uma novilha vermelha, sem defeito e sem mancha, sobre a qual nunca tenha sido colocada uma canga. Vocês a darão ao sacerdote Eleazar. Ela será levada para fora do acampamento e sacrificada na presença dele. Então o sacerdote Eleazar pegará um pouco do sangue com o dedo e aspergirá 7 vezes na direção da entrada da tenda do encontro. Na presença dele, a novilha será queimada, o couro, a carne, o sangue e o excremento. O sacerdote apanhará um pedaço de madeira de cedro, isopo e lã vermelha e os atirará ao fogo que estiver queimando a novilha. Depois disso, o sacerdote lavará as suas roupas e se banhará com água. Então poderá entrar no acampamento,
mas estará impuro até o cair da tarde. Aquele que queimar a novilha também lavará as suas roupas e se banhará com água, e também estará impuro até o cair da tarde. Um homem cerimonialmente puro recolherá as cinzas da novilha e as colocará no local puro, fora do acampamento. Serão guardadas pela comunidade de Israel para uso na água da purificação, para a purificação de pecados. Aquele que recolher as cinzas da novilha também lavará suas roupas e ficará impuro até o cair da tarde. Este é um decreto perpétuo, tanto para os israelitas como para os estrangeiros residentes. Quem tocar num cadáver humano ficará impuro durante 7 dias. Deverá purificar-se com essa água no terceiro e no sétimo dia. Então estará puro. Mas, se não se purificar no terceiro e no sétimo dia, não estará puro. Quem tocar num cadáver humano e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor e será eliminado de Israel. Ficará impuro, porque a água da purificação não foi derramada sobre ele. Sua impureza permanece sobre ele. Esta é a lei que se aplica quando alguém morre numa tenda. Quem entrar na tenda e quem nela estiver ficará impuro 7 dias. E qualquer recipiente que não estiver bem fechado ficará impuro. Quem estiver no campo e tocar em alguém que tenha sido morto à espada, ou em alguém que tenha sofrido morte natural, ou num osso humano, ou num túmulo, ficará impuro durante 7 dias. Pela pessoa impura, colocarão um pouco das cinzas do holocausto de purificação num jarro e derramarão água da fonte por cima. Então o homem cerimonialmente puro pegará ísopo, molhará na água e a aspergirá sobre a tenda, sobre todos os utensílios e sobre todas as pessoas que estavam ali. Também a aspergirá sobre todo aquele que tiver tocado num osso humano, ou num túmulo, ou em alguém que tenha sido morto, ou que tenha sofrido morte natural. Aquele que estiver puro a aspergirá sobre a pessoa impura no terceiro e no sétimo dia, e no sétimo dia deverá purificá-la. Aquele que estiver sendo purificado lavará suas roupas e se banhará com água, e naquela tarde estará puro. Mas se aquele que estiver impuro não se purificar, será eliminado da assembleia, pois contaminou o santuário do Senhor. A água da purificação não foi aspergida sobre ele, e ele está impuro. Este é um decreto perpétuo para eles. O homem que aspergir a água da purificação também lavará suas roupas, e todo aquele que tocar na água da purificação ficará impuro até o cair da tarde. Qualquer coisa na qual alguém que estiver impuro tocar se tornará impura, e qualquer pessoa que nela tocar ficará impura até o cair da tarde. Capítulo 20. O povo de Israel chegou ao deserto de Zin no primeiro mês e acampou em Cádiz, onde Miriam morreu e foi sepultada. E como não havia água, o povo se reuniu contra Moisés e Arão. Discutiram com Moisés e disseram: Seria melhor se tivéssemos morrido com nossos irmãos que morreram perante o Senhor. Por que vocês trouxeram o povo do Senhor para este deserto, para que nós e os nossos animais morrêssemos aqui? E por que nos tiraram do Egito para nos trazer a este lugar terrível? Quem não produz cereais, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem fornece água para beber? Então Moisés e Arão saíram de diante do povo, foram para a entrada do tabernáculo e se prostraram com o rosto no chão. E a glória do Senhor apareceu. E o Senhor disse a Moisés: Pegue a vara de Arão e reúna todo o povo e fale a rocha diante de todo o povo, para que dela saia água. A água que você tirar será suficiente para todo o povo e para os seus animais. E Moisés fez conforme a ordem do Senhor. Ele apanhou a vara que estava diante do Senhor, e então Moisés e Arão reuniram o povo em frente da rocha. E Moisés disse: Prestem atenção, rebeldes.
Será que vamos ter que tirar água desta rocha para vocês? Então Moisés ergueu a mão e bateu 2 vezes na rocha com a vara, e jorrou água. E o povo e os animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: Como vocês não creram em mim e não me santificaram diante do povo de Israel, vocês não vão levar os filhos de Israel para a terra que prometi dar a eles. O nome deste lugar se chamou Meribá, porque o povo de Israel rebelou-se contra o Senhor e ele mostrou ao povo que é santo. Moisés enviou mensageiros de Cádiz ao rei de Edom, dizendo: Somos descendentes do seu irmão Israel. Você conhece todas as dificuldades pelas quais passamos. Os nossos pais foram até o Egito e ali moramos durante muito tempo. Então os egípcios maltrataram a nós e a nossos pais. Mas quando clamamos ao Senhor, ele ouviu a nossa voz, enviou o anjo e nos tirou do Egito. Agora estamos em Cádiz, cidade da fronteira do seu país. Nós queremos autorização para passar pela sua terra. Não passaremos por nenhuma plantação ou vinha, nem beberemos água dos poços. Andaremos apenas pela estrada principal, sem nos desviarmos para a direita ou para a esquerda, até chegarmos ao outro lado da fronteira. Mas Edom respondeu: Não deixarei vocês passarem pelo meu país. Se tentarem, irei ao seu encontro com a espada. E os mensageiros disseram ao rei: Andaremos apenas pela estrada principal. Se nós e os nossos rebanhos bebermos da água de vocês, pagaremos o preço dela. Nós só queremos passar pelo país. Mas Edom insistiu: Não deixarei vocês passarem. E o rei convocou o seu exército, que era grande e forte, para não deixar o povo de Israel cruzar a fronteira. Como Edom não deixou Israel passar pelo país, Israel se desviou dele. Todo o povo de Israel partiu de Cádiz e foi para o monte Or. Naquele monte, que também fica na fronteira de Edom, o Senhor disse a Moisés e Arão: Arão morrerá e será reunido aos seus antepassados. Ele não entrará na terra que prometi dar aos israelitas, porque vocês dois se rebelaram contra as minhas instruções no caso das águas de Meribá. Leve Arão junto com o seu filho Eleazar até o alto do monte Or. Então tire as vestes sacerdotais de Arão e coloque-as em seu filho Eleazar, pois Arão vai morrer ali e será reunido aos seus antepassados. Moisés agiu de acordo com a vontade do Senhor. Todo o povo viu os três subindo o monte Or. Então Moisés tirou as vestes sacerdotais que Arão vestia e os colocou em Eleazar, filho de Arão. E Arão morreu ali, no alto do monte. Depois disso, Moisés e Eleazar desceram do monte. E quando o povo soube da morte de Arão, toda a nação de Israel chorou pela morte de Arão por 30 dias. Eita glória! Então vamos agora para nossa análise, né? Nosso entendimento de toda essa leitura de números 17 a 20. Já coloca aí também o seu comentário sobre o que te acrescentou essa parte, qual é o entendimento que você teve, né? Que ali no números 17, a vara de Arão floresce, né? Entre todas as varas de todos os líderes, né? Que Deus coloca ali, pediu cada um colocasse um nome e colocou diante dele. E a vara que florescesse era uma vara que ia ser o príncipe dele, vamos dizer, né? Porque antes ali, em Números 16, havia uma praga, né? O povo de Israel estava se rebelando. Por que Deus só falava com Moisés e com Arão? Que isso não estava certo. E aí Deus também se irou ali com o povo e 14.700 pessoas morreram com uma praga, né? E aí Deus pede essas varas aí para florescer, para mostrar para o povo, para cessar as murmurações contra Deus, né? E para que mais pessoas ainda não morram. E ali eu entendi assim que havia, né, uma discussão em uma rixa ali, tipo assim, uma rixa talvez, não sei, ou uma inveja Uma de inveja, que né? Deus só falava com Moisés e Arão. Então ali eu tenho um pouco do entendimento assim que Deus falou assim, ó, coloque então 12 varas representando as 12 tribos.
E na vara de Levi, quem vai representar Levi será a tribo de Levi, né? Arão. Então coloque o nome de Arão ali na vara que representa a tribo de Levi. E coloque na frente ali do tabernáculo, e aquela vara que florescerá, que sair flores dela, vai ser então ali quem vai estar responsável ali meio que pelo povo, quem vai estar cuidando ali e se preocupando ali com o povo. Porque o povo tava falando, só Arão que fica cuidando do tabernáculo, só Arão que. E só Moisés que recebe as ordens de Deus e tal. Então, daí ali ficou muito claro, né? Porque, pô, uma vara só floresce, só uma vara sai flores ali Sai botões, sai sai amêndoas, né? exato. E as outras todas ficam paradas, quietinhas. Então, falou assim, tipo, tá claro que realmente ali não havia uma igualdade ali, né? É como se fosse assim também uma votação, né? Tipo assim, quem vai ser o líder de cada tribo? Eu, coloca lá. E aí coloca perante Deus. E aí Deus escolhe quem vai ser o aliado dele, vamos dizer assim. Para também não ter mais essa discussão mesmo de tipo, e os outros líderes? E a minha tribo? E a minha outra? Ninguém vai ser? Não, ó, porque a vara de Arão que floresceu e dos outros não, então é só Arão que vem aqui. Eu achei assim, foi mais uma prova de Deus para o povo. Tipo assim, aqui, ó, tô mostrando que é Arão que representa os levitas, é ele quem vai cuidar do povo, é ele quem vai cuidar do tabernáculo. E que vai estar junto de Moisés falando com ele, né? Então era realmente igual tá ali no 17:10, é para cessar, né? E acabar com as murmurações contra mim, para que não morram. Porque quanto mais o povo ficava murmurando, isso irava a Deus, né? Então até que teve a praga ali que matou trocentas pessoas. Então, olha, para acabar com essa discussão, com essa falação aí de que só fulano fala, só não sei o quê, então teve isso e a vara que brotou acabou e não fala mais disso, né? Exatamente. E aí depois no 18 vem os deveres sacerdotais e dos levitas, né? Ali também colocando ordem, o que, que eles deviam fazer, né? As ofertas dos sacerdotes, quem que deveria comer, né? Que, por mais que os levitas tinham mulheres, era só os homens que podiam ter do alimento santo, que as pessoas iam fazer oferta e tinha uma parte que era para os levitas. E tinha também a parte dos dízimos, né? Os levitas eles não produziam, eles não guerreavam, porque eles eram povos para fazer serviços para o Senhor. E aí o Senhor fala: olha, vocês podem ficar com dízimo, né? Isso não é pecado, é de vocês. Porém, me dê a parte boa, né? É o Que dízimo do dízimo, né, que ele fala aqui. exatamente. Para De todo daí o dízimo que eles receberem, eles pegarem a melhor parte daquele dízimo e dar como dízimo. seria como se fosse os 10% dos 10% de todo mundo, né? E daí, nesse caso, né, as mulheres poderiam comer. É. Daí aí já é diferente. Então, tipo assim, quando a pessoa fazia uma oferta, a oferta do pecado, oferta de paz, daí só os homens poderiam comer, só ali os levitas quem cuidava. Agora é que ele já fala que nessa parte do dízimo, o dízimo do dízimo, as mulheres já poderiam estar comendo, podiam usar aquilo para casa toda deles, né? Porque era algo para sustentar a casa dos levitas, né? Então, aqui eu acho muito bacana sobre essa doutrina que Deus colocou para os levitas e aonde a gente também olha a parte da congregação que a gente pode se chamar, né? A conduta de pastores, de padre, de tudo hoje em dia, porque eles também sobrevivem, vamos dizer, da obra. Eles não vão e fazem outros trabalhos para ganhar. Então aqui já nos traz também a importância do dízimo, né? Por que o dízimo? Porque existe alguém trabalhando pela obra do Senhor e essa pessoa também precisa receber. E aí eles também precisam dizimar, porque eles também têm que ter a consciência de que tudo que está vindo é o Senhor que está entregando. Então, nada mais justo do que eles também entregarem. Então, não quer dizer que os líderes religiosos, né, não fazem dízimo. Eles ofertam dízimo também, porque isso é uma lei. Por mais que o Antigo Testamento é algo que se manteve também no Novo Testamento, né? E aí teve o 19, né, que foi a lei da purificação,
E isso aqui abre os nossos olhos para ver como era no Antigo Testamento, né? De alguém morreu, você não podia tocar os ossos daquela pessoa, o sangue era algo muito impuro. Não só de uma pessoa aleatória na rua, como alguém que morresse dentro da tua casa. O teu local ali ficaria impuro, né? Até mesmo o pote que era meio aberto, não estava totalmente fechado, ficaria impuro. Mas não que você deveria jogar fora ou você ia estar, tipo, isolado. Não, ia ser até o entardecer, né? E depois você faria uma oferta ali de purificação para ficar tudo bem. Que é com uma água, né? Uma água, um vaso, daí pega uma madeira, Isso. eu acho que molha um pano. Tem todo um ritual aí para fazer essa purificação, né? E é o único momento que eles falam que é sobre uma oferta de uma novilha vermelha, que daí essa água é o que faz a purificação, né? Então, assim, a gente vê como o cadáver é algo impuro, né, no Antigo Testamento. Então, imagina, você não podia velar, mas você podia velar, mas você estaria impuro e depois você tinha que se lavar. Era para lavar a roupa, lavar as mãos, e fazer toda a aspersão de água ali, né? Então era algo meio doido, assim. É. E depois teve no 20, que foi a parte que o povo estava reclamando, né? Que não tinha água para beber, que eles estavam com fome, Aqui, que. só o comecinho aqui, só fala que Miriam morreu nesse. Só fazer um adendo aqui no comecinho, né? Ele fala só, e acampou em Cádiz, onde Miriam morreu e foi sepultada. E depois, né, então, que Miriam morre aqui, ele começa a falar, então, que os israelitas começam a reclamar, né? Novamente, uma nova murmuração deles. E eles começam a falar sobre água, que eles não tinham água, que por que que eles saíram do Egito, que eles preferiam ter ficado lá no Egito. Novamente, mesma coisa. Que não é igual ali no 20, como fala? Capítulo 20, versículo 5. Não é lugar de semente, nem de figos, nem de vinhas, nem de romãs, nem há água para beber. Então, E eles estão reclamando de estar no deserto, mas não era nem para eles estarem no deserto, já era para eles terem entrado é, na terra de Canaã. Então aqui é como eles estavam se. na beiradinha de Canaã e aí, né, E agora estão ficaram com medo. reclamando do que estão vivendo, mas assim, por falha deles, né? É. Mas é até difícil, a pessoa não reconhece isso, né? E aqui acontece então que Moisés e Arão eles vão no tabernáculo e pedem para Deus, né, uma orientação do que fazer, principalmente porque eles estavam sem água. E daí aqui é muito específico, no versículo 7 e 8 fala, né? E o Senhor disse a Moisés: Pegue a vara de Arão e reúna todo o povo e fale a rocha diante de todo o povo, para que dela saia água. E o que acontece depois disso é que Moisés faz conforme Deus orientou, chama o pessoal, no entanto, ele bate duas vezes na rocha com a vara. Porque lá no 10, né, ele fala: Ouve agora, rebeldes, teremos que tirar água desta rocha para vós, como se ele estivesse fazendo uma obrigação para o povo, né? E não era essa a conduta que Deus desejava de Moisés e de Arão, né? Mas sim que fosse só obediente. E ali ele se impôs como uma autoridade, algo assim, tipo, nossa, vocês estão reclamando um monte, então eu vou ter que tirar a água aqui para vocês. E aí bate as duas vezes. E assim, é legal também assim, uma visão que eu tenho pelo menos, é tipo assim, Deus falou para ele, só para ele falar com a rocha, ele não precisava bater, mas ele não precisava bater o cajado. Então aqui, assim, às vezes dá pra gente entender que Moisés já tinha tanta fé no cajado e não mais na profecia de Deus. Por quê? Porque A todo Moisés momento era o usava o Barrajado, né? cajado para tudo. Desde lá do Egito, ele jogava o cajado virava serpente. Quando ele chegou no Mar Vermelho, ele levantou o cajado e o mar se abriu. Então ele começa que não mais. Aqui foi um momento de falha, porque teve um momento que ele bateu na rocha com o cajado e saiu. E era o que Deus tinha falado. Então bata com o cajado na rocha e vai sair água. Só que aqui Deus fala para ele: fale com a rocha. Só que na cabeça dele ele já tá tão tipo assim: o cajado é o poder.
Então, às vezes a gente se confunde, a gente, assim, a intenção de Moisés foi muito boa, só que ele já estava aqui um pouco contaminado com o poder do cajado, não mais o poder de Deus. Ele sabia que aquilo vinha de Deus, mas o instrumento que Deus operava na cabeça de Moisés já era o cajado. É. Então ele chegou com o cajado e bateu 2 vezes na rocha, mas não foi aquilo que Deus tinha falado para ele. Deus só falou assim: é só para você falar. Então é ali que você vê onde entristece realmente o coração de Deus, né? Porque Deus fala depois no 12, e ele fala para Moisés e Arão: como vocês não creram em mim e não me santificaram diante do povo de Israel, vocês não vão levar os filhos de Israel para a terra que prometi a eles. Porque os dois iam entrar, Moisés e Arão iam entrar na terra prometida, né? E nesse momento aqui eles falharam. Então, tipo assim, fica claro aqui que Deus fala, né? Vocês não creram em mim, vocês acabaram crendo mais no cajado que vocês batendo ia dar certo do que em mim. E o que eu acho também muito legal é que, mesmo isso entristecendo o coração de Deus, ele não envergonhou Moisés e Arão diante do povo. Porque quando Moisés e Arão chamou o povo para ir ali e quis mostrar O o poder poder. de Deus, né? Então Deus se entristeceu com Moisés e Arão, mas ele fez com que saísse a água daquela rocha. E depois, vamos dizer assim, né, ele chamou no cantinho Moisés e Arão e falou: olha, Fez a chincha. vocês fizeram errado. Então, isso é até uma conduta legal da gente ver no nosso dia a dia, né? Mesmo que o comportamento de algumas pessoas nos entristece, é muito feio às vezes a gente chamar atenção na frente das outras É. pessoas, né? E ali ele depois faz, né? Deixa acontecer, ó, saiu a água muito bem, mas agora vamos aqui no cantinho que eu preciso falar sobre um negócio com vocês. E eles não entraram, né? E daí aqui já continua falando depois. Que daí até Arão morre, né? Arão morre No e Monte passa Or. no Monte Hor e passa ali pro filho dele, né? Que é Ele Eleazar. é Não, é Eleazar, né? Eleazar. Eleazar que daí assume o lugar ali de Arão. É, e o bacana também é que Deus é muito claro, né? Porque vos rebelaste contra a minha palavra nas águas de Meribá. Para a pessoa também não estar sendo julgada por algo que nem sabe. Às vezes, que nem assim, às vezes a gente comete algum pecado e não é ciente daquilo, né? Que nem às vezes eles fizeram aquilo, mas não foi consciente de que eles estavam agindo contra Deus, né? Mas depois, antes de Arão morrer, Deus fala para ele: é por conta que vocês fizeram isso, isso, isso contra mim, é por isso que você está morrendo. Então, assim, eu achei isso também o cuidado de Deus, né? De estar explicando, né? De estar trazendo a ciência, né? E tem ali um trechinho, né? Curto que fala sobre essa que o povo ali dos israelitas estavam ali próximo a uma região que era de Edom e eles pediam para passar, né, por essa região. E falaram: a gente não vai fazer nada, a gente só quer passar, a gente não vai beber da sua água, não vai fazer nada. Mas mesmo assim O rei de Edom. o rei de Edom ali falou: não, vocês não vão passar por aqui. Não, e aí já armou o exército dele e tal, e falou: É, aqui vocês não passam. E daí então o povo de Israel tem que dar. teve que dar uma volta maior ali para não poder passar por dentro da cidade. E eu acho que é isso, né? E é isso. É isso. E aí, no próximo episódio, a gente continua ainda toda essa história, agora já sem Arão. Quem vai assumir no lugar de Arão? Porque Arão era o irmão de Moisés e que ajudava ele em todo o caminhar ali com aquele mais de 600 mil pessoas, gente. Então, imagina, a pessoa ela não pode liderar ali sozinha, né? Ela precisa de um ajudante. Quem vai subir no lugar de Arão? Ali no sacerdócio já subiu o filho dele, Eleazar. Mas e depois? O que vai acontecer? Então, já se inscreve no canal aí para você estar aqui com a gente, acompanhando todo esse desenrolar. Porque eu falo até que quando a gente começa a ler a Bíblia assim em sequência, parece uma novela, né? Você vai sabendo, você vai Exato. vendo, e aí depois. E é muito ruim se você acompanha tanto uma novela que, ó, não vai te acrescentar muita coisa na vida, e não acompanhar essa novela aqui, que é algo real de verdade.
algo bíblico, que tem tanto ensinamento para você. Então já se inscreve no nosso canal, já curte isso daqui para poder espalhar para mais pessoas e a gente está entregando essa mensagem, entregando toda essa história de verdade. É muito bacana quando a gente aprende diretamente das escrituras o que aconteceu antes de Cristo e depois a gente vai chegar na parte de depois de Cristo também, né? Então, esteja aqui com a gente. E outra coisa, já entra também no primeiro link que está aqui na descrição desse vídeo, que é o nosso Ouvintes da Fé, um streaming igualzinho Netflix ali, só que não é de filmes, é de testemunhos, e nada melhor do que testemunhos, você ouvir testemunho real de hoje em dia, de como Deus está agindo, do verdadeiro amor dele ali, sabe? Da fidelidade dele com quem está caminhando com ele, porque a gente vê aqui nas escrituras, né? Que o povo de Israel, principalmente Moisés ali, era fiel a Deus e como que Deus honrava também. E aí é bacana a gente olhar hoje em dia, quem caminha com Deus, como que Deus honra, né? Como que Deus age. Então eu te espero lá no Ouvintes da Fé para você estar dentro desse ambiente, para você estar avivando a tua fé, para você estar crescendo, tendo mais direcionamento, encontrando o teu propósito e sabendo qual é o propósito de Deus na tua vida, que isso é o mais importante, né? É isso. Então esperamos você lá dentro do Ouvintes da Fé e também amanhã aqui no nosso próximo episódio, viu? Beijo! Tchau! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!